neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Jesus, a vida é um mistério, e tudo que eu quero ainda hei de ter. Eu canto a paz e acalento, na luz me oriento, a fé não vai morrer. Pensei que é longa jornada e a cruz pesada fere os ombros meus. O céu é tudo que eu quero, paz que mais anelo, morar no céu com Deus. Jesus, a tua luz divina aquece e ilumina, que doce comunhão. A tua luz é o espelho, a Bíblia o conselho, é minha redenção. E tua voz é tão suave, ó voz incomparável, chama de perdão. Tu és a luz maravilhosa, és lente poderosa, é Deus no coração. Tu és quem me ensina, também quem me ilumina, é a luz que o Pai me deu. Jesus, por teu poder divino, aceites este hino, que eu canto, mas é teu. Jesus, eu peço de joelho, atende o meu apelo, vem me ajudar. Teu nome direi mais uma vez, Jesus, tu és meu rei, contigo hei de reinar. Teu nome direi mais uma vez, Jesus, tu és meu rei, contigo hei de reinar. Ouvintes amados,
Nós acabamos de citar as Escrituras no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 11. Isto está escrito na parábola do semeador. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Nós rogamos a Deus que nos ajude durante mais esta programação, e que ela possa ter o endereço certo, isto é, encontrar o coração que está precisando dela. Quando falamos coração, quer dizer a vida, o ser, a pessoa de corpo e alma e espírito, dando lugar à palavra de Deus, que por sua vez deve ser vivificada pelo Espírito Santo. Então, nós pedimos isto a Deus em nome de Jesus Cristo. Desejamos a saúde de todos que estão nos ouvindo. Se estão viajando, que sejam guardados em suas viagens. Se estão trabalhando, que sejam guardados, dirigidos, abençoados em seus trabalhos. Se estão enfermos, que sejam curados. Se estão aflitos, que sejam consolados. É a nossa oração, em primeiro lugar, ao nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Através da parábola, Jesus deixou muita coisa que somente quem tivesse a revelação do Apocalipse poderia entender aquelas coisas. As parábolas, na verdade, são fontes de mensagens. E o pregador pode pregar muitas mensagens baseadas em uma só parábola, mas cada parábola tem o seu sentido específico, definido. Tem a própria interpretação de Deus. Pode existir muitas aplicações. Pegando as coisas conhecidas para falar sobre as desconhecidas, Jesus usou falar por parábolas. Conforme já dissemos, somente a revelação do Apocalipse poderia fazer com que nós obtivéssemos o real sentido de todas as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo, tomando as coisas conhecidas para falar sobre as desconhecidas. Aqui está o grande tropeço para aqueles que têm baseado a sua fé em filosofia, na pregação científica moderna. Ela foge completamente dos princípios bíblicos, pois em toda a Bíblia nós encontramos Deus tomando o natural para explicar o espiritual. Em qualquer tempo que o Evangelho fosse pregado e ouvido por pessoas que estão com as suas mentes polidas e que estão ansiosas por coisas profundas, mas no sentido intelectual, ele seria refutado por tais pessoas e até criticado. Criticado e até refutado, resistido, porque em todos os tempos Deus falou
através de coisas naturais, para explicar as espirituais. Leiam a Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, e veja qual foi a linguagem que um profeta de Deus usou. Leia a Bíblia, pensando nesse sentido, olhando por esse prisma, e veja quais foram os símbolos que os profetas usaram. Deus podia salvar perfeitamente a Noé de uma outra maneira diferente, mas ali estava uma arca. Agora você entende o que eu quero dizer? O que significa a arca para nós? O que simboliza a arca para nós? Salvar-se-ia o homem hoje dentro de uma arca? Estamos entendendo? Que tal Moisés vindo aqui com uma serpente de metal levantada? Mas o que simboliza a serpente de metal? Que tal a vara de Moisés hoje na mão de um malambarista de cura divina hoje, hein? Poderia fazer até muita coisa, não é? Sugestionar muito o povo. Mas o que significa aquilo? Qual é o símbolo daquilo? Deus sempre usou assim. Não foi diferente. O natural explica o espiritual. É por isso que você não pode ver o estado da igreja sem olhar para o estado das mulheres. O estado das mulheres mostra o estado da igreja. Deus disse que a igreja está nua diante de Deus. Está despida. É uma linguagem bíblica, não é minha. Deus quem diz. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Então, pelo estado da mulher, você conhece o estado da igreja, da falsa vinha, da falsa igreja. Sim, meus amados, a linguagem dos profetas foi sempre através de símbolos. A linguagem de João Batista foi uma linguagem tão rústica, tão bruta, tão grosseira, que se ele fosse falar no rádio, quanta gente desligaria o seu receptor e mudaria logo de estação. E diria: eu não suporto a voz deste homem. O homem implicante. O homem não sabe falar outra coisa senão implicar com a vida dos outros. Na hora que ele foi chamado num conselho de ministros, inclusive com a presença do grande Herodes, e que ele tinha tudo para alcançar uma boa média, e quem sabe até ser considerado como um dos ministros da era, por ser filho de sacerdote, o que fez o João? Foi implicar com a vida conjugal de Herodes. Foi mexer com Herodes ao invés de pregar uma mensagem, ao invés de entregar um sermão para agradar o rei. Foi mexer com a vida do rei. Que homem implicante. Elias. Como Elias perdeu a oportunidade, hein? Micaías. Vem com aquela linguagem esquisita, sem ética, falando em machado na raiz das árvores. Mas o que ele podia ver era isso lá no deserto. Porque quando Jerusalém estava cheia de teólogos, diz a Bíblia que a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. A palavra do Senhor nunca veio a um homem cercado por credos e dogmas.
A palavra do Senhor vem ao profeta. E quando ele vai entregar essa palavra, ela é rejeitada porque os homens estão tão estabelecidos em seus credos e dogmas e têm enfeitado tanto a coisa que colocar aquilo ali do profeta em seus altares seria uma coisa muito feia. A mensagem de um profeta não cabe ali, que tiraria toda a ética do altar. Está tão bem arrumado, tão florido, cheio de frutas e legumes, que não cabe de maneira alguma a mensagem do profeta ali. O que João viu no seu seminário? Viu víboras, viu pedras, viu eira, machado na raiz das árvores? Foi o que ele pôde ver. Não é certo? A linguagem de Jesus também não foi outra. Foi falar em sepulcro caiado. Diz: vocês matam os profetas, depois vão erigir monumentos a eles, vão enfeitar os seus túmulos. Não é isso que tem acontecido? Nunca vi tanto monumento à Bíblia como está havendo agora. A Bíblia está querendo é obediência. Deus quer é que ela seja obedecida, isso é que resolve. Isso tudo é engano do inimigo. Ela queimou a Bíblia dias passados, como eu mesmo me lembro, e agora está mandando ler a Bíblia. Por quê? A linguagem de Jesus foi essa: sepulcros caiados, raça de víboras. Foi ou não foi? Está escrito assim ou não? E quando foi nas parábolas? O que Jesus usou? Qual foi a linguagem de Jesus? Mas ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Agora pense um pouquinho na linguagem dos apóstolos. Vamos destacar somente São Paulo, porque o nosso tempo não nos permite debulhar isto aqui, minuciar. Mas leia apenas 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Para falar da unidade do corpo de Cristo, o que Paulo usa? Chegando até os membros. Ele fala até dos membros que são desonrosos no corpo e por isso lhes damos mais honra. Liga isto com 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. E quando chegamos ao final da coisa, vamos constatar que a mulher é o tipo da igreja. A mulher representa a igreja. Desde que a igreja é a esposa, João disse a esposa amada. Veja só, que linguagem. Quem pode entender isso? A esposa amada, a esposa eleita, a eleita do Senhor. É falando da igreja. A mulher, lá no Apocalipse, sendo perseguida pelo dragão, como tem em cumprimento. Muitas escrituras têm 2 cumprimentos. O que acabamos de ler se cumpriu através dos judeus e se cumpre agora com os gentios. A vós vos é dado conhecer os mistérios. Na era de Lutero, a um grupo foi dado conhecer a mensagem de Lutero. De Wesley a mesma coisa, e agora também o mesmo. A vós vos é dado. Lá está Maria fugindo com o menino para o Egito, e o poder político atrás dela, incentivado pelo poder religioso. A igreja casada com o Estado, perseguindo a igreja, a mulher eleita, fugindo com o filho. E o que vai acontecer na grande tribulação? Com as 5 virgens nécias, esse dragão vai fazer isto. Isto vai se repetir. Tem agora outro cumprimento.
A mesma coisa. Um padre entregou a Bíblia para o irmão Branham ler na plataforma, justamente na revelação do ministério do Filho do Homem. Um sacerdote entregou a Bíblia para Jesus ler. E foi justamente aí. Hoje tem se cumprido estas escrituras. Mas eles puderam ver o Messias? O profeta já havia dito, ele virá forte. Então eles esperavam forte. Mas eles não viram que ele viria montado num jumentinho, um asno, quer dizer, um filho de jumento, um jumentinho novo, um asno. Eles não viram isto, que uma virgem conceberia, a linguagem do profeta, e uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e um menino nos nasceu, e o seu nome é maravilhoso, é príncipe da paz, ele é pai da eternidade. Veja, é filho, é pai. A Bíblia diz que ele é filho e pai. Quando eu prego isso, muita gente assusta. Mas a Bíblia que diz: um filho se nos deu, é filho, mas ele é pai da eternidade. Ele é maravilhoso. Oh, Jesus é filho de Deus? Sim, é filho de Deus. Mas ele é Emanuel, ele é Deus conosco. É por isso que ele disse: eu e o Pai somos um. Eu carne, o Pai espírito, somos um. O Espírito que está em mim é o Pai quem faz as obras. Não sou uma segunda pessoa. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Dizem por aí que eu sou segundo, mas eu nunca disse que eu sou segundo. Jesus vai repreender esse povo no dia de juízo. Que dia que eu falei para vocês que eu sou segundo? Eu não sou mentiroso. Em mim não houve sim, não. Eu disse que sou o Alfa e o Ômega, a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, não? O Alfa e o Ômega, quer dizer, o primeiro e o último. Agora você vem e diz que ele é segundo. Quem é mentiroso? Paulo disse: seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Mas vamos concluir. Então a mulher é o tipo da igreja. Sim, perfeitamente. Como Eva foi recebida por Adão, já violada por Satanás pela serpente, com a semente da serpente dentro de si, que é Caim, José foi aconselhado por Deus não temer receber a sua mulher, porque o que estava dentro dela era a semente de Deus. Veja, uma já tinha a semente, já era conhecida pela serpente. Caim nunca foi tido como filho de Deus, como filho de Adão, mas sim como do maligno. Quando Adão recebeu a Eva, já havia dentro dela a semente da serpente. Quando José recebeu a Maria, já havia dentro dela a semente de Deus, que esmagaria a cabeça da serpente. Então você encontra duas mulheres, duas igrejas, uma falsa e uma verdadeira, uma portando a semente do diabo e outra portando a semente de Cristo. Agora cabe a você saber qual delas, por revelação divina, porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Pai, te pedimos mais uma vez e rogamos com a nossa alma ajudar a cada um compreender isto e, por revelação divina, saber a que hora estamos vivendo, para que a fé perfeita tome conta do nosso coração, como a mensagem do anjo tomou conta da igreja Maria. Maria se encheu de Cristo, assim também nós temos de nos encher de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim,
E à noite, daqui a pouco, 13h, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5h da tarde, companheirismo. E às 18h, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gama, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18h, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18h, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. As ondas atendem ao meu
Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículo 26, nós encontramos a frase citada na abertura desta programação. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Todos sabem que trata-se daquele episódio marcante na vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Quando eles tiveram aquela experiência tremenda de verem o poder de Jesus Cristo sobre os ventos e sobre o mar. Com razão, a Bíblia diz que nada do que foi feito sem Ele. Então Ele é Criador. É o Verbo, é a Palavra. Tudo que foi criado foi pela Palavra. Então, tudo foi criado por Jesus Cristo. Como há de se esperar, a criatura não pode ser maior do que o Criador. A criatura tem que obedecer ao Criador. Por isso, quando esse poder criativo for manifestado no corpo de Cristo, na sua noiva, todas as coisas nos serão sujeitas. Isto é um poder tremendo que está envolto no segredo dos 7 trovões, o poder da palavra falada. O profeta desta era, o Elias prometido, esteve ali naquele lugar falando com Deus, separado, lá no deserto. E quando o Senhor disse para ele, fala e haverá esquilos. Então, numa árvore que não existe esquilos naquela árvore, eles não sobem em tal tipo de árvore. Não existe esquilos em tal região onde ele estava. E ele falou a palavra falada, haja esquilo. E o esquilo apareceu lá no galho da árvore. Então ele atirou e derrubou o esquilo. O esquilo caiu sangrando. Logo ele tornou falar, e assim sucessivamente. Por várias vezes, a sua família comeu daquele esquilo. Existe daquele esquilo embalsamado lá na sua casa. Foi criado ali na hora com o poder da palavra falada. É o poder criativo, o poder de Deus na boca do profeta desta era. O autor, o mensageiro desta mensagem que nós estamos vos anunciando. Quando ele contava isto para a irmã Muser, aquela viúva, então a irmã Muser creu de coração, disse, irmão Branham, isto é verdade, isto é a palavra do Senhor, eu creio. Então quando ela creu nisto, no poder da palavra falada, o poder de Deus veio sobre o profeta, e mais uma vez ele disse para a viúva, irmã, peça o que você quiser. Se você quiser $1 milhão, virá aqui na sua mesa. Se isto não acontecer, eu serei um falso profeta. Oh, meus amados, mas a irmã Muser, aquela viúva que creu no profeta, ela não pediu dinheiro. A sua irmã era paralítica, estava ali assentada numa cadeira de rodas. Irmão Branham disse, você pode pedir a cura de sua irmã, e ela andará, será curada agora. Mas a irmã Muser pediu pelo poder do Espírito Santo a conversão dos seus 2 rapazinhos, seus 2 filhos que estavam ali naquela hora. E foi o bastante o profeta olhar para aqueles 2 moços, e eles mudaram de cor, ficaram amarelos naquela hora, o sangue fugiu de seus rostos, e eles se converteram ali
e estão lavando os pés dos santos. Meus amados, ali estava o poder de Jesus Cristo sobre os ventos, sobre as tempestades, sobre o mar. E os discípulos tinham que ter conhecimento disto. Eu não vi isto, mas eu creio, por isso eu sou bem-aventurado. Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso tem que ser por fé. Irmão Branham foi arrebatado em êxtase, ele foi além da cortina do templo. E alguém lhe perguntou: irmão Branham, você viu o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Ele disse: não. Isto eu tenho que aceitar, é por fé. É pela fé na palavra de Deus. Nós notamos que essa mensagem é uma mensagem que nos leva para o caminho real. Ela não admite tonterias, extremismos, mas uma coisa é certa: para o mundo ela é loucura, como disse São Paulo, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Qual é o evangelho loucura desta era? De qual igreja? Ele pode ser pregado em qualquer lugar, em qualquer praça, em qualquer rádio, na televisão, e quem o taxará de louco? São Paulo diz que a mensagem da cruz, a pregação da cruz, é uma loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1. Sim, meus amados, nós vamos encontrar Jesus ali. Pela fé eu vejo o Filho de Deus, o Deus encarnado, não uma segunda pessoa, mas o próprio Deus encarnado, o Emanuel, ali repreendendo os ventos e o mar, e tudo se acalmando na hora e vindo uma bonança. Eu não quero ver estas coisas para me crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas quando nós podemos ver uma natureza que se levanta como o mar, e na mesma hora que está em bonança, que está calmo, logo se levanta e se agita, e se irrita com qualquer coisinha, aquele temperamento velho, e essa natureza recebe o poder de Cristo e torna-se em bonança. Bonança na hora da dificuldade, bonança na hora em que as coisas exigem autoridade, usar de autoridade com temperança, com a temperança do Espírito Santo, que diz o profeta, falando a respeito de temperança, ele diz, ilustrando acerca da vulcanização. Você sabe, a borracha vulcaniza-se com borracha. E você não pode vulcanizar uma temperança, um temperamento alterado, que uma hora está em bonança, outra hora está alterado, está irritado. Você não pode associar a isto aquela fé perfeita na palavra. Você não pode agregar isto à estatura de um homem perfeito. Qualquer coisa você diz, eu não lhe dou uma boa sova porque eu sou crente. Eu não lhe dou uma boa sova porque meu nome vai sair no jornal de notícias. Não, esta não é a temperança de Cristo. Quantos dizem, se eu não fosse crente, você ia ver. Você ia ver o que ia acontecer. Teria matado, teria batido. Ali é uma expressão da velha natureza. Ali está a expressão da velha natureza. O profeta diz que aquele que tem a temperança do Espírito Santo se mantém em silêncio. Ele diz assim, que quando você verdadeiramente tem essa temperança no profundo do coração, você pode perdoar a todo homem e pode guardar silêncio, deixando que passe o assunto. Sim, quando alguém fala mal de você,
Quantos querem que logicamente, com muita razão, vamos responder a tais pessoas? Não. Alguém diz: o senhor respondeu a tal mensagem? Eu disse: não, é engano do Senhor. Eu não ouço tal mensagem. Se eu preguei e o senhor ouviu as duas e achou que a minha mensagem estava respondendo àquela outra, você pode estar certo, meu irmão, que isto então foi o Espírito Santo, porque eu não ouvi. Quantas pessoas têm chegado na igreja e maridos acham que as mulheres, as suas esposas, vieram me contar as coisas, e vice-versa. Não, isto é o Espírito Santo que está falando. Está certo, o Espírito Santo tem direito de entrar no templo com a Zohag. Conforme temos dito, eu não posso pregar a vida eterna sem conduzir o povo a uma estrada estreita, a um caminho espinhoso. Porque Jesus disse que a porta é estreita e o caminho espinhoso que conduz à vida eterna. O largo conduz à perdição. Quem pode entrar no templo, quem pode entrar na sua casa agora com a Zohag e mandar você expor o sinal, ter vergonha do pecado, não sou eu não tenho autoridade para isto, mas sim a palavra de Deus. O Espírito Santo tem esta autoridade. E eu creio que você lhe convida nas orações. Você está orando: Senhor, me dá essa virtude, me dá esta fé, me dá este conhecimento, me dá esta temperança. Não está orando assim? Então somente Ele tem o direito de entrar em você para fazer isto. Se você dá lugar, se você abre a porta, Ele entra para expulsar a falta de domínio próprio, e introduzir a temperança do Espírito Santo, que guarda silêncio. Jesus nos passa vergonha quando Ele, sendo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, se manteve em silêncio, como ovelha muda, caminhando para o matador. E se Ele está em nós, nós expressamos o mesmo caráter, nós usamos as mesmas armas que Ele usou. É a mesma arma, não tem outra. A arma do cristão é isto: é a fé, é a virtude, é a ciência de Deus, é a temperança, é a paciência, é a piedade, é o amor fraternal. Não há outra arma, é a palavra de Deus, e é a única que Satanás respeita. Aquele moço chegou e disse para o irmão Branham, o profeta: irmão Branham, a minha esposa está terrivelmente endemoniada. Eu chego em casa, ela começa a zombar das reuniões. Ela é uma denominacional, mas eu chego em casa, ela já fala para mim: você já esteve entre aqueles homens, aquelas pessoas que falam línguas, não é? Você já veio de lá, daquele povo que grita, não é? E zombando dele. E ele o que fez? Ele via que aquilo só podia ser demônio que estava nela. Então jogava-se contra ela, expulsando Satanás. Sai dela, Satanás! Sai dela, Satanás! E estava ao ponto de destruir o lar. Ela já queria ir embora. Mas o profeta disse: não faça isso. Você ore por ela em secreto. Experimente orar por ela em silêncio, secretamente. Não expulse Satanás dela em voz alta. Você vai irritá-la mais. Você ore por ela secretamente. Passado daí uns dias, o moço voltou e disse: irmão Branham, a minha casa está completamente diferente. A minha esposa mudou de água para vinho. É que nós não oramos uns pelos outros secretamente, particularmente. Nós queremos convencê-los através da razão, através dos nossos argumentos, através das nossas imposições. É assim que somos nós. Mesmo na nossa boa intenção, nós queremos impor, quando quem pode fazer a obra é somente o Espírito Santo e mais ninguém. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A irmã viúva teve sabedoria. Naquela hora da palavra falada,
ela pediu, ela requereu os seus filhos. Irmã, irmão amado, vai chegar esta hora. Isso está potencialmente na noiva. Nós vamos requerer os nossos filhos diante de Deus. Sim, mas isso deve ser guardado com silêncio, com temperança. Isso deve ser vulcanizado. Agora, uma temperança desta, do Espírito Santo, vulcaniza, associa-se perfeitamente ao conhecimento, à virtude e à fé verdadeira na palavra do Senhor. É a temperança que nós precisamos de ter. O profeta diz que lá estava uma igreja ensinando aos jovens beberem com temperança. Oh, que absurdo! Quem tem a temperança de Deus quer saber de beber, beber álcool, beber vinho, mesmo com temperança. Aquele que está hoje jogado lá na sarjeta, começou bebendo uma garrafa de cachaça, de uma vez uma garrafa de vinho, não, ele começou foi com um gole. Aquele casal que está grudado, agarrado ali hoje, começou de uma vez assim, não, começou pegando nas mãos. Aquela mulher que caiu de uma vez, começou com um olharzinho, do outro lado da mesa, ali no carro, pela janela do apartamento, e assim sucessivamente. Foi assim que começou a coisa. Você já viu o pé de gameleira? Quando sufoca aquele pé de bacuri, aquele coqueiro? O que foi que caiu ali? Foi um grande pé de gameleira? Não. Foi uma sementinha que o passarinho levou e deixou cair ali, entre as folhas do pé de bacuri, do coqueiro. E a poeira da estrada, naturalmente, estava guardada ali. E a semente germinou, e logo passando os anos, estava ali aquele pé de bacuri, sufocado pela gameleira. Aquela árvore frondosa com suas raízes tomaram conta daquela vida. Não é assim também o pecado? Mas também é assim a palavra de Deus. É como uma semente de mostarda. Deixa ela cair agora no seu coração, e ela crescerá e tomará conta de sua vida, sufocará a natureza terrena, matará o homem natural. Então tem que viver a vida de Cristo, não a gameleira, mas a videira da vida eterna. Tomará conta de mim, de você nesta hora. Oh Deus, toma conta de mim, mata a minha natureza terrena. Oh Senhor, também atenta para aquele que ora nesta hora, neste momento, desta maneira, suplicando a morte do natural, da natureza terrena. E o Senhor injeta, faz penetrar a temperança do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Nós te rogamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h especialmente teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet,
Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19 horas, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Senhor, Tu és o grande oleiro e eu vi o barro em Tuas mãos. Faze de mim um lindo vaso sem defeitos, tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas Tu podes me usar. Se o meu vaso está trincado, ele pode até quebrar, mas estando em Tuas mãos, Tu me podes renovar. Estando em Tua forma, serei vaso no além. Quando eu deixar a forma, vou ornar Jerusalém. Tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas Tu podes me usar.
Entreguei minha vida nas mãos do Senhor, me tirou da miséria deste mundo de horror. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo te chama, quer dar-te guarida. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Quer ser filho de Deus por Cristo Jesus, negue a si mesmo e siga carregando a cruz. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Entreguei minha vida nas mãos do Senhor, me tirou da miséria deste mundo de horror. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Aleluia.